Vamos aos nossos estudos, a primeira epístola de João, capítulo 3. Nós vimos no capítulo anterior algumas posições do apóstolo, onde ele procura alertar os irmãos da igreja acerca das falsas doutrinas e dos falsos mestres. E ele nos fala bem aqui no final do capítulo 2, ele fala sobre a unção que nós recebemos de Jesus através do Espírito Santo. E ele diz que essa unção, ela vai nos ensinar, que o Espírito, ele tem o desejo de ensinar cada um de nós a compreendermos com mais clareza o sentido das Escrituras. Evidente que nós não vamos dispensar as reuniões de estudos, onde os mais velhos podem colocar as suas posições, onde os pastores, os que estão encarregados dos estudos, vão fazer muitas considerações acerca da palavra. Mas quem vai nos ensinar e fazer ficar gravado ali no nosso coração os ensinamentos é o Espírito Santo de Deus. Esta unção, esta bênção que o Senhor nos concedeu depois da sua subida aos céus. No capítulo 3, na introdução, o apóstolo ele diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, ao Pai. Logo nesse primeiro, nós vemos o apóstolo, ele cria uma separação entre os homens comuns e aqueles que aceitaram andar nos caminhos do Senhor. É bem diferente. Claro que todos nós somos irmãos em humanidade, mas para fins da organização da igreja e do povo de Deus, o Senhor, ele seleciona aquelas almas que ele acha ser mais maduras para poder viver a fé e poder fazer a sua obra, aquelas obras que o Senhor deseja que sejam feitas aqui nesse mundo. De maneira que o mundo possa deixar de ser esse lugar violento, cheio de guerras, de doenças e de prostituição de toda a natureza, e possa se tornar, possa ser um mundo, vir a ser um mundo civilizado, aonde os homens vão viver como irmãos, porque todos, em todos os lugares, terão conhecimento de todas as coisas e dos ensinamentos do Senhor. Todos os irmãos, todos aqueles que forem salvos, todos aqueles que fizerem essa opção por andar com o Senhor, eles terão conhecimento da verdade. Por isso, nós precisamos nos separar mesmo da vida mundana. É necessário que a gente seja diferente das outras pessoas. Quem produz isso é a vida cristã, a vida na fé em Jesus Cristo e a ação restauradora do Espírito Santo. Se isso não acontece, e aí nós precisamos ser bem críticos ao nosso próprio respeito, de olhar para a nossa vida, para a nossa conduta, para os nossos costumes, para as nossas necessidades, se estamos ainda envolvidos pelo mundo, nós ainda não passamos para o lado do Senhor. Ele diz, olha, foi
uma dádiva, foi uma bênção Ele permitir que nós, mesmo como pecadores, fôssemos chamados filhos de Deus. E Ele fala aqui, foi-nos concedido pelo Pai que nós fôssemos denominados filhos do Altíssimo. Por isso o mundo não nos conhece. Quer dizer, quem é do mundo não tem interesse por esse outro lado da vida do homem com Deus. Quem é do mundo está interessado nas coisas do mundo. Mas quem é de Deus está voltado e querendo fazer as coisas que são de Deus. Isso separa o homem entre aqueles que estão à direita e aqueles que estão à esquerda dos interesses do Altíssimo. Não é do interesse de nenhum homem, de nenhum pastor, de nenhuma igreja. A Escritura, ela está acima da igreja. As igrejas nasceram da interpretação que os homens deram às Escrituras, mas a Escritura por si mesma, ela traz esta mensagem libertadora e pode mostrar a qualquer homem que desejar o bem, qual é a perfeita vontade do Criador, que é o nosso Deus. Temos que entender que o mundo não tem interesse naqueles que são de Deus e nem nas obras que eles fazem, porque o mundo, ele não conhece a Deus. Qual é a razão de tantos sofrimentos como a gente está vendo no mundo? Das guerras, das tragédias, das enfermidades, das pestilências, os terremotos. Qual é a razão de tudo isso? Um mundo que não se interessa por Deus, que fala de um Deus que eles não conhecem, que fala de uma fé que eles não vivem e de uma verdade que não é colocada na vida das pessoas. Ora, se isso não acontece, eles são guiados pelos interesses do próprio coração. E o resultado, quando o homem guia a sua própria vida, pelo seu próprio pensamento, pelos desejos da sua própria alma, é desastroso. Não é difícil da gente saber a causa. A causa não é política, evidentemente. A causa é espiritual. As causas do sofrimento humano, elas são de natureza espiritual. Somos, pois, filhos do Altíssimo. Foi-nos concedido pelo Pai, devido ao seu grande amor, que nós fôssemos denominados dessa maneira. Amados, versículo 2. Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Isso quer dizer que o nosso estado de entendimento ainda vai ser modificado. Nós não sabemos de todas as coisas. Paulo dizia, nós vemos por enigma, mas quando ele voltar, nós veremos face a face. Essa mesma instrução está aqui inserida. Ainda não é manifestado o que nós havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, nós o veremos. Seremos semelhantes a quem? A Cristo. Não é? Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Isso é importante a gente entender, irmãos, para tirar do nosso coração essa concepção tradicional de que nós nascemos no ventre da nossa mãe e que vamos ser salvos ou condenados e ficar lá no céu, sabe-se lá fazendo o quê? Nós precisamos acabar com isso. Na verdade, Cristo quer nos conceder a sua cidadania. Ele quer nos fazer eternos como Ele. Ele quer nos dar os dons que Ele tem, as virtudes que Ele possui, que foi dada por Deus. Que através de comunhão, nós vamos recebê-las também. Então, Cristo quer nos dar a eternidade.
Eternidade não quer dizer viver do outro lado para sempre. Eternidade é mais um estado de espírito do que um lugar aonde nós vamos ficar. Porque com toda certeza nós existiremos do outro lado, em outros céus, em outros planos, em outros lugares, em outro tempo, cumprindo a vontade do Pai, porque agora nós já temos a posse da eternidade. Eternidade é assim mais um estado de espírito, aonde a morte e o inferno não têm mais poder sobre nós, e de posse dessa eternidade nós podemos existir em qualquer lugar, sem que a morte possa nos submeter a ela, como até bem pouco tempo todos nós estávamos submetidos por causa do pecado. Cristo nos dá esta eternidade, esta definitiva alforria. Por isso a palavra diz que nós seremos como Ele, nós o veremos como Ele é, com toda a sua plenitude, em toda a sua plenitude. Qualquer que nele tem esta esperança, veja bem aí o versículo 3. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Nós precisamos aprender isso. Eu tenho falado sempre para os irmãos que me escrevem. Eles se escrevem falando coisas desconexas, citadas pelas Escrituras. Eles escutam pastores falar, porque muitos pastores falam coisas desconexas, sem sentido. Nós temos que entender por que cremos. Nós temos que entender o sentido racional da Sagrada Escritura. Fé não é coisa absurda. Nós existimos porque Deus tem um plano para nós. E Deus não é o absurdo. Deus é lógico e racional. Mas nós não entendemos certas coisas que Deus faz, mas porque nós não entendemos. Porque ainda não somos como seremos. Ainda vemos por enigma, mas nos serão reveladas todas as coisas. Se a gente não pensar dessa forma, irmãos, nós vamos continuar como pedintes na igreja. A gente bate na igreja, Senhor, eu estou doente. Senhor, meu filho está perdido. Senhor, minha filha não arruma marido para casar. Senhor, arruma nossos negócios. Nós vamos ficar pedindo essas coisas, como pedintes mesmo. Imagina se Deus está preocupado com a nossa vida material. Se Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para poder resolver problema financeiro seu, problema de casamento, problema do seu coração, porque você está doente. De onde nasceu essa concepção? Da ideia errada de que só existe essa vida, de que nós viemos aqui para ser felizes, e que o diabo atrapalhou isso. Isso é uma ideia infantil, que muitas pessoas acreditam, e aí não conseguem entender por que estão sofrendo, mesmo estando na igreja. Por que vivem tragédias, mesmo estando na igreja? Por que a morte vem bater na porta de casa, mesmo estando falando o nome de Jesus? Não entendem porque não conseguem compreender o mecanismo da vida e da criação de Deus. Nós precisamos ir por esse caminho, senão nós vamos estar perdidos, irmãos. Pode falar de Deus, pode bater no peito, pode dizer que crê, pode dizer que tem fé, pode fazer promessa, pode ir lá na Aparecida do Norte, pode ir na Bom Jesus da Lapa, no Caminho de Santiago, pode fazer o que você quiser. Isso não vai dar em nada, meu irmão. Você não conhece o mecanismo da vida, da criação de Deus. Nós fazemos parte desta criação. A palavra, ela diz assim, qualquer que nele tem essa esperança. Que esperança que ele está falando aqui? De nós sermos um dia como ele. Ou não? Então nós vamos ser um dia como Jesus? Nós vamos ser um dia como ele. Irmãos, isso está na Escritura. Agora, se você não quiser aceitar, porque alguém te convenceu que você não é nada. Não é mesmo? O que o diabo faz? Ele convence você que você não presta para nada. Que você é um mero pecador. E somos mesmo pecadores. Que nós somos um lixo, nós somos mesmo um lixo. Que nós nos prostituímos, nós nos prostituímos. Que nós mentimos, nós mentimos. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito estava dominado por Satanás. É simples. Ele é o pai de todas essas obras. Nós somos responsáveis pelo pecado que nós cometemos, nós somos responsáveis porque nós permitimos que ele nos concedesse o pecado. Nós permitimos. Mas agora conhecemos a Cristo.
E não queremos mais o diabo na nossa vida. Amém? Resolvemos mudar o nosso caminho. Queremos o Senhor na nossa vida. Temos essa esperança. A Escritura nos credencia isso. Os Salmos disse, vós sois deuses. Por que o Salmo disse, vós sois deuses, antes de Jesus dizer que nós somos irmãos? Que Ele é o nosso irmão mais velho, que Ele foi à frente dos irmãos para abrir a porta para nós entrar. Irmãos, tudo isso tem um significado espiritual. É claro que o significado não é material, terreno, temporal, é eterno. Daí o apóstolo João, ele diz assim, qualquer pessoa que em Cristo tem essa esperança de ser um dia como Ele, purificará a si mesmo, como Ele também é puro. Então, como é que nós nos purificamos? Tendo esperança de sermos salvos definitivamente por Jesus Cristo. E o que mais? Então eu vou sentar lá em casa e dizer, bom, eu estou esperando aqui Cristo me salvar. Não, não é nada disso. A Escritura diz que quando a gente conhece a verdade, a gente vive esta verdade em espírito. Significa o quê? Que nós temos que esperar trabalhando para o Senhor. Amém? E o que quer dizer trabalhar para o Senhor? É anunciar as boas novas do Senhor. É trazer a pessoa aqui na igreja, na comunidade, para conhecer a comunidade. Uma pessoa qualquer que você possa pensar em salvar. É salvação mesmo, irmãos. Não quer dizer que é a igreja em si, mas quem vai salvar é a palavra de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Se você não trouxer a pessoa aqui, ela não vai ser salva. Pastor, ela vai ser condenada? Vai ser condenada. Para sempre? Não, não existe para sempre. Mas é por um tempo bem longo. Não adianta a gente chegar depois do outro lado, e nós vamos chegar, e vamos ver todas as coisas. E ver alguém que a gente ama, que a gente gostaria de ver no caminho do bem, sendo condenado, indo para a esquerda, para o meio dos bodes. Ah, Senhor, mas por quê? Bom, você não fez nada. Vai ficar feio para nós, né? Então chama a pessoa, enquanto é tempo, olha, vamos na igreja. Nós fazemos o almoço todos os meses, né? Para arrecadar fundos para a igreja. É um momento especial, e que o pessoal vem, quer vir por causa da comida, mas traz mesmo assim por causa da comida. A pessoa conhece a gente e tal, nós estamos aqui sempre recebendo, conversando. Vai que é uma ovelha que está desgarrada, que está perdida, que você pode trazer para o rebanho do Senhor. É isso que é trabalhar para Cristo, esperando a sua vinda gloriosa. Pode ser que Ele não venha na nossa existência terrena? Pode, mas que Ele vai voltar, vai. Não é mesmo? Então aguardemos nessa esperança. Enquanto nós estamos trabalhando e esperando em Cristo, a nossa alma vai se purificando. Não é? Isso não tem nada a ver com autoeducação, hein? Preste atenção. Isso não tem nada a ver, sim, com a obediência aos mandamentos. Pastor, o senhor está falando para a gente não obedecer aos mandamentos? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse estado de regeneração que o Espírito Santo proporciona a nós é um trabalho que Ele faz em nós, porque Ele quer nós para Ele. E uma vez que você vive nessa esperança, naturalmente você começa a se afastar do pecado. Não é necessário que você fique preocupado. Mas será que eu vou pecar? Será que eu não vou pecar? Eu acho que eu ainda estou muito fraco ainda, eu vou cair no pecado. Não é nada disso, irmãos. Nós aguardamos no Senhor, trabalhando e esperando estas promessas se cumprirem. E elas cumprirão, porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Eu creio nele. E nas demais coisas? Bem, nas demais coisas tudo é humano. Eu amo meu irmão, amo minha mulher, amo meus filhos, amo meus irmãos aqui da igreja, tudo mais, tal. Mas nós somos humanos, falíveis. Mas o Senhor é fiel. Então as promessas dele vão se cumprir para nós. Vamos seguir nesta fé.
E a palavra do apóstolo aqui não tem uma forma de se interpretar de outra maneira. Qualquer que nele tem esta esperança. Versículo 3, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e não há pecado nele. Olha só. Eu gosto sempre de dizer às pessoas que dizem que Jesus trouxe uma doutrina que nós precisamos aprender a andar nos caminhos que ele mandou a gente andar, como se o evangelho fosse um tratado de conduta moral. Se fosse um tratado de conduta moral, nós teríamos que estudar, aprender o que deve e o que não deve fazer. Não é verdade? Eu não estou indo contra o pessoal aí da autoajuda, não. Tudo bem, você quer salvar a si mesmo, divirta-se. Mas isso não é segundo o Novo Testamento e as promessas do Velho. Lamento muito. Como nós somos do Senhor, nós somos o povo de Deus, o nosso negócio é a Escritura Sagrada, respeitando todos os que não pensam como nós. Mas nós pensamos segundo o ponto de vista de Deus. É simples. Ponto final. Quem quer seguir com a gente vai, quem não quer, siga o seu próprio caminho. Mas aqui está escrito que Jesus veio ao mundo para tirar o pecado de nós. Irmãos, se Deus precisou enviar Jesus Cristo para tirar o seu pecado, isso quer dizer o quê? Que você não consegue se livrar dele. Amém? É claro que nós não conseguimos se livrar do pecado por nós mesmos. Porque se nós tivéssemos o poder de livrar-nos do próprio pecado, por que Jesus iria vir para tirar os pecados de nós? Fala para mim, que é o que está escrito aqui. Os irmãos percebem isso daí? É importante a gente entender isso. Demais, por quê? Porque a doutrina que existia no mundo antes de Cristo, que os judeus professavam, ela dizia que você se justificava por meio da obediência. Olha, se você passar a sua vida toda obedecendo os 10 mandamentos, e isso não estiver dentro do seu coração, mas você estiver fazendo isso só porque você quer ser salvo, você vai para o inferno. Lamento muito. Se você constranger o seu coração, a sua natureza pecaminosa, obedecendo os mandamentos, quando você morrer, você vai ficar em sofrimento. Porque isso não está no teu coração, não está na tua vontade. O nosso ser não pode ser constrangido a obedecer, como era na época de Moisés. Cristo trouxe uma nova visão. O apóstolo Paulo, ele foi aquele que interpretou o Velho Testamento, encontrando nele o Cordeiro de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a doutrina ensinada por Paulo. A gente não vê Paulo citar discurso de Jesus. Leia bem a carta dele. Aliás, os evangelhos não estavam escritos ainda quando Paulo escreveu as cartas. Pelo menos é o que a gente entende aí pelos estudiosos. Então, o que Paulo fez? Ele, na verdade, trouxe uma interpretação que Cristo deu a ele, acerca da salvação por meio da fé e não pelas obras. Se nós aceitarmos esta concepção, é claro que tudo se modifica, porque as tuas obras não valem nada. Ah, peraí, pastor, o senhor está me ofendendo, quer dizer que meu dízimo não vale nada? Não vale mesmo. Meu Deus, é a minha promessa? Absolutamente não vale nada. Por quê? Porque a tua promessa tomou o lugar de Cristo na tua salvação. A tua promessa, então, é que resolve o teu problema? Bom, então não precisamos de Cristo. Você optou pela promessa. Tudo bem, volta lá na época de Moisés. Eu aconselharia que virassem judeu. Judaísmo, ainda é assim. Não é verdade, irmãos? Existem os judeus que são convertidos a Cristo. Se isso é verdade, amém. Mas nós não podemos nos justificar mais por meio das obras. O que nós recebemos do Senhor, nosso Deus, foi um presente gratuito que nós absolutamente não merecemos. Por isso devemos agradecê-lo todos os dias da nossa vida por Ele ter entrado nela. Não merecemos. Não é porque você é bonzinho que Ele entrou na tua vida.
Isso é Novo Testamento, é a mensagem da nova aliança. Os judeus precisam entender isso. Se eles não entenderem isso, eles vão continuar na velha aliança. Tem alguns que querem fazer uma adaptação, querem arrumar, querem ajeitar, né? Querem tentar misturar a da velha aliança com a nova. Não, não é bem assim e tal. Não é verdade. A nova aliança é a nova aliança. Ela é independente da velha. Infelizmente, a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo, ela despreza qualquer coisa que você possa fazer para agradar a Deus. A única coisa que agrada a Deus é um coração quebrantado e um espírito desejoso de salvar-se, porque arrependeu-se dos seus pecados. É só isso que Deus interessa, que Cristo interessa em você. As demais coisas Ele não quer nem saber das tuas glórias, não quer nem saber da tua sabedoria, dos teus dízimos, da tua oferta, não quer saber de nada disso, irmãos. Não há nenhum teólogo capaz de mostrar isso no Novo Testamento. Ele não consegue mostrar. Ele cita lá uma passagemzinha, uma coisa ou outra lá. Aqui está escrito aqui nesse versículo, mas aquilo não é interpretação. Aquilo está na letra, não está no espírito do Novo Testamento. Aonde Jesus Cristo é o Senhor de verdade, nosso Salvador. E se Ele é Senhor mesmo, é claro que não precisa de nada que é nosso. Por que é desse jeito? Nós cremos, evidentemente, que a alma não nasceu ontem e que ela transita pela história. Cremos nisso, irmãos. Por que Jesus Cristo foi enviado? Porque os judeus, que era o povo de Deus, eles não conseguiam se livrar do pecado. É simples. É simples. Jesus foi enviado para tirar os pecados de nós, do povo de Deus. Porque o povo de Deus não conseguia se livrar dele, apesar das obras. De observar o sábado, apesar das luas, enfim, tantas coisas que eles faziam e fazem, sei lá, até hoje. Enfim. Mas é impactante a doutrina do apóstolo Paulo. É impactante. Se cremos que o homem pode dispensar as obras e se tornar justo por meio da confiança plena. E dessa esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor, é isso que salva, é isso que purifica, é isso que traz vida nova àquele que crê sem que ele precise fazer coisa nenhuma, a não ser passar uma vida de servidão ao Senhor, anunciando boas novas. Boas novas, isso é que é servir a Deus. Amém? Aquele que permanecer nele, olha o versículo 6, a profundidade, a gravidade do que está escrito aqui. Aquele que permanecer em Cristo não peca. E daí? E esse blá 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 de crente que vive escorregando no pecado? Conversa, não permanece em Cristo, não tem Cristo no coração. Mas pastor, então é tranquilo vencer o pecado, não vai ter uma guerra dentro de mim? Eu não disse que é tranquilo. Vai ter uma guerra dentro de você? Vai ter uma guerra dentro de você contra as suas próprias imperfeições e contra os seus arrastamentos. Mas quem está com o Senhor e permanece nele não peca. Agora, se eu estou na igreja cometendo pecado, aí levanto de novo, vou lá, tal, pastor, me perdoa, me ajuda, ora por mim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, faço um jejum, não sei quantos dias, blá, 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 blá. Irmãos, depois escorrega de novo no pecado, não adianta nada, irmãos. Agora, depende de quê? Se nós permanecermos nesta esperança de sermos salvos por Cristo. Senão, nós não venceremos o pecado vai nos vencer. E aí vale tomar todas as providências possíveis. Daí pega a Escritura, muitas instruções dadas aos antigos, dadas a nós, no contexto da vida moral, não estamos falando das obras, no contexto da vida moral, de conduta, que o amor não precisa ser ensinado de uma forma diferente agora, de uma forma diferente lá na antiguidade. Sempre o Senhor ensinou o amor, mesmo na época das obras. Nós precisamos viver uma vida em amor. Amor pelos filhos, amor pelos pais, pelos irmãos, pela igreja, pela doutrina do Senhor, pela verdade.
por aquilo que o Senhor tem nos feito compreender. É sofrido não pecar? É. De vez em quando ele vem lá ver se a casa está ocupada ou se está vazia, adornada com bobagem. Se ele achar a casa adornada com bobagem, dizia Jesus, ele vai entrar lá dentro com mais 7 espíritos, como ele, ou pior do que ele, o estado do homem, da mulher, será bem pior do que o primeiro estado. Não é verdade? Isso está escrito na Escritura Sagrada para a nossa, para aviso nosso, para a nossa atenção. Está escrito lá. A vida com Jesus é trabalhosa, porém gloriosa. Amém? Gloriosa para esta vida, para os homens verem nossa glória. Nós estamos pouco interessados no que os homens acham, que pensam de nós. Irmãos, essa vida passa como o vapor da chaleira. Não é? Dizia Tiago. Como o vapor da chaleira. Ah, você está interessado na vida, nas glórias da vida? Você quer ser glorioso perante os homens? Quer se mostrar para os homens? É isso que você quer? Vai se divertir, aí tem um monte de gente que vai atrás disso. O nosso alvo é o céu. É a eternidade. É isso que nos interessa. Ele segue aqui no versículo 7. Ele diz, qualquer que peca não viu o Senhor, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como o Senhor é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o começo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Por isso que eu disse aos irmãos, olha, a gente é, na verdade, explorado pelo inimigo. O diabo explora nossa ignorância espiritual. Nossa ignorância, nós não sabemos quem somos. A própria igreja não conseguiu entender bem o que quis dizer o Salmo. Vós sois deuses. Como deuses? Filhos do Altíssimo. Ué, se somos deuses, não podemos ter tido origem na carne. Deuses não nascem da carne. A carne é mortal, apodrece com o tempo, envelhece, se desfaz. Somos deuses, irmãos. Somos filhos do Altíssimo. Fomos criados há muito tempo atrás, quando este mundo foi criado. Segundo as Escrituras, nosso nome está lá no projeto desse planeta aqui, que é o livro da vida. Amém? Nosso nome está escrito lá, com certeza. Então, por que pecamos? Porque estamos adormecidos, estamos mergulhados na escuridão consciencial devido ao processo de criação. Quando nos separamos da luz, que é Deus, nós mergulhamos na existência material e por isso nós perdemos a nossa luz. E tivemos que atravessar muitos séculos, muitos tempos, para voltar novamente a encontrar o caminho da luz. Enquanto isso, o diabo operou em nós. E fizemos muitas coisas que ele nos inspirou a fazer. Nós não sabíamos a verdade. E muitos não sabem da verdade, nós precisamos falar dessa verdade para as pessoas. Ainda hoje conversava com a irmã sobre a gravidade de se anunciar a verdade. Dizia a ela, minha irmã, a gente não pode acender uma lamparina e colocá-la embaixo da cama. Se nós sabemos a verdade, nós temos que colocá-la em cima do velador. A lamparina precisa iluminar os que estão na casa. Luz é entendimento, irmãos. Nós temos que acabar com a ignorância espiritual, ela que é pai de todo sofrimento na face da terra. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo para destruir não a nossa obra de pecado. Olha só, ele poderia dizer assim, ó, Jesus Cristo veio ao mundo para destruir a obra que você fez, que era só coisa errada. Não está escrito aqui isso aqui não, irmãos. Está escrito aqui uma outra coisa. Jesus Cristo veio ao mundo para destruir a obra de Satanás. Ignorância.
escuridão. Ele vai destruir a ignorância que predomina ainda na vida das nações, daí tanto sofrimento. Para isso se manifestou o Senhor, para desfazer as obras do diabo. Versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, não é da verdade. Mostrando como é que existe aquela separação, né, que nós, no começo do estudo, afirmamos. Existe o povo que é de Deus, existe o povo que é do mundo. Aqui João fala com muita gravidade, né? Ele diz, é filho do diabo, são filhos da ignorância. Mas quem é nascido de Deus? Claro que Deus criou todas as coisas. Quando é que nós nascemos de Deus? Quando nós tomamos conhecimento da palavra anunciada. Então nascemos de Deus. E se nascemos de Deus, se nós nos arrependemos, se nós nos convertemos a Jesus, nós nascemos do Pai. Aqueles que vivem no pecado ainda permanecem como filhos da escuridão. Amém? Não quer dizer que o Satanás criou filhos também, e Deus criou os filhos dele para poder haver um balanceamento aí na criação. Tudo é obra do Criador. Tá bem? O que nós não conseguimos entender. Senhor nosso Deus, como é que o Senhor deixa um tal de um diabo sorto aí para bagunçar a nossa vida? Não consigo entender. Aguarda, porque você vai saber de tudo. Ainda não sabemos, ainda vemos por enigma, mas nós vamos conhecer todas as coisas no tempo devido. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Olha, ele está falando aqui que Caim era do maligno. Matou o irmão dele, o Abel. Não é verdade? Mas Caim nasceu de quem? Ele não era filho de Adão e Eva? Então não nasceu filho do diabo. E como é que João chama ele de filho do maligno? Como é que ele era do maligno? Porque as obras que ele fazia eram obras más. Ele não era guiado pelo Espírito de Deus. Porque ele era ainda alguém que se deixava dominar pelos interesses da vida terrena, pelos interesses materiais. E Deus não se agrada dessas obras. Razão por que as coisas desse mundo não são de interesse para Deus. Não quer dizer que elas não foram feitas por Deus. É claro que o mundo vai seguir a sua existência, uma nova civilização vai ser criada e tudo mais, depois do fim dos tempos. É claro que tudo continuará existindo, mas para fins de salvação, as coisas materiais, elas não têm qualquer valor perante o Senhor. Nós precisamos crer em Jesus Cristo e ter esperança e seguir trabalhando. Meus irmãos, versículo 13, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque está presente no nosso coração o amor pelos irmãos. O que caracteriza alguém que saiu do escuro é ter uma vida de amor pelos seus irmãos. Nós vemos situações em que o sujeito não gosta nem da carne dele, né? É mãe e pai que não gosta de filhos, né? Não é? Temos essa situação. Filhos que não honram seus pais, não têm amor nem pela carne. Como é que pode ter amor pelos irmãos? Quantos desentendimentos a gente vê? Até dentro da igreja tem alguns casos, né, em que o desentendimento se forma entre os irmãos. Por quê? Como?
Dias atrás vieram me falar sobre isso. Ah, mas um irmão não entra na casa do outro e está na igreja? Está na igreja. Como é que é isso? Se desentenderam? Não consigo entender como é que é. Houve um desentendimento. Um irmão não entra na casa do outro? Parece que nós estamos aonde? Não é mesmo? O amor entre os irmãos da igreja, do povo de Deus. Em casa, então, nem se fala, irmãos. Como é que nós não vamos amar nossos filhos, nossa mulher, nosso marido, nossos pais, nossos irmãos? Como que não? Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, versículo 14, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte, na escuridão. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo no homicídio. Olha como é grave a palavra do apóstolo. Ele diz assim que quando você odeia seu irmão, é como se você estivesse cometendo um assassinato. A maior virtude, o amor. O maior pecado, a falta de amor. É só. Amém. Jesus dizia assim, olha, isso resume lei e profetas. Não adianta estudar profeta, estudar as leis do Velho Testamento, do Torá, não adianta nada se você não tiver amor. Do amor depende lei e profetas. Amor a quem? Amor a Deus, em primeiro lugar, e amor ao próximo. Pronto, ponto final. É difícil isso, irmão. Pastor, como é que eu resolvo o problema? Ame. Mas aconteceu. Ninguém está falando de justiça. Juízo. Ah, mas eu não posso amar porque ele me maltratou, porque ele me passou para trás, porque ele não reconheceu que eu ajudei ele, e não sei o quê. Irmãos, ninguém está falando aqui em justiça. Que justiça? Não existe isso no Evangelho. O marido que reclama da mulher, a mulher que reclama do marido. Não existe isso no Evangelho. O amor não examina a questão. Por isso, o grande apóstolo dos gentios, que era um rabino convertido, né? Ele disse que não adianta você ter todas as coisas. Falar a língua dos anjos, dos homens, ter conhecimento, você dar a sua riqueza para os pobres, você sacrificar o seu corpo, e qualquer outra coisa que você possa fazer. Se você não tiver o amor, você é morto. Amém? A doutrina de Jesus é o amor, irmãos. Podemos examinar a lei, podemos examinar os profetas, podemos examinar o Apocalipse, mas qualquer coisa, não tem problema nenhum. Se nós estivermos guiados pelo amor. Porque quem tem conhecimento da Escritura e não tem amor, acaba cometendo pecado. E eu não preciso citar a história, todo mundo conhece. Não vou nem citar porque é vergonhosa. Pessoas que conheciam a Escritura e cometeram crimes em todos os tempos. Vocês sabem quem matou o Senhor, vocês sabem as pessoas que mataram ele. Não eram estranhos. Aliás, a autoridade disse, olha, não vejo mal nele. Não é isso? Os juízes olharam, não, esse homem não tem culpa. Mas quem matou o Senhor foram os que estavam dentro do templo. Então não basta ter a Escritura, é preciso ter o amor de Deus no nosso coração para a gente não sair por aí fazendo bobagem. Versículo 16, vamos concluir. Conhecemos o amor nisto. Olha como é que se conhece o amor. Que ele, Jesus, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O que significa o amor? Como é que nós podemos
caracterizar o amor. Será que eu tenho amor? Ele diz, olha, preste atenção como ele deu a sua vida por você. Espera que você também possa dar a sua vida por alguém. O que significa isso? Nós abrimos mão do quê? Dos nossos interesses pessoais. Abrimos mão do nosso egoísmo. Abrimos mão da nossa vida pela vida do outro. Não é assim os pais com os filhos? Não chega uma hora, porque tem uma hora que os meninos estão pequenos ainda, a gente ainda faz um mix, né? A gente cuida das crianças e se diverte. Não é mesmo? Depois o tempo vai passando, eles vão crescendo, a gente vai ficando mais velho, e daí nós começamos a ceder a nossa vida para a vida dos nossos filhos. E passamos quase a viver para eles até que eles se casem. E mesmo depois que eles se casem, nós continuamos ainda cuidando deles. Amor é abrir mão dos próprios interesses para que alguém possa ser feliz. É a única forma de você ser feliz de verdade. Quando você abre mão dos seus próprios interesses. Você não deve se preocupar em amar a si mesmo. Ninguém fica doente porque não ama a si mesmo. Ninguém fica doente porque não ama a si mesmo. Nós ficamos enfermos porque nós amamos demais a nós. Nós já nascemos gostando de nós. Nós nascemos gostando de nós mesmos. O problema está que nós precisamos aprender a amar as pessoas, porque a única forma da gente ser feliz é amando aqueles com quem nós vivemos. E o amor não exige exame. Eu não vou te amar porque você é bonzinho. Eu não vou te amar, meu filho, porque você tem tirado 10 lá no colégio, tem estudado direitinho e tal. Então eu vou te amar. Agora, como você tira nota baixa, eu não vou te amar. Marido, olha, você não chega em casa na hora e tal, não vou te amar. Se você for um sujeito comportadinho, vou te amar. Não, o amor, ele não examina essas questões, ele simplesmente ama e cuida. É a única forma de nós sermos felizes de verdade. O resto é conversa, o resto é blá, blá e blá. Versículo 17, mais desprendimento, olha lá. Quem, pois, tiver bens desta vida, e vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar as suas entranhas, fechando as portas para ajudá-lo, como é que estará nele o amor de Deus? Se o teu irmão está passando necessidade, como é que você, tendo coisas, não ajuda o teu irmão? Não é isso? Percebe? Estamos abrindo mão dos nossos bens, das nossas coisas. Ele cita aqui os bens terrenos, porque nós temos um grande amor pelas coisas que nós conquistamos. Isso é desprendimento. Isso é sacrifício. Esse é o sacrifício bom. Não é o jejum. Você ficar em casa sem comer, você acha que isso agrada a Deus? Vai lá, pega o seu talão de cheque, vai lá no banco, saca um dinheiro, compra comida e vai dar para os pobres. Isso aqui é o jejum agradável a Deus. Ainda que você entre lá no vermelho, lá no cheque especial, faça isso, fica devendo para o banco e vai lá dar comida para os pobres. Pelo menos uma vez na sua vida, quem sabe a sua alma, quando estiver na morte, possa ser resgatada por causa desse bem que você fez. Esse é o jejum que agrada a Deus, não é ficar sem comida se martirizando. Irmãos, vamos cair na real. Acha lá que Deus quer que você fique se jejuando, se sacrificando. Para quê? Para quê? O jejum agradável é quando você abre mão de uma coisa que você gosta para poder o outro ser atendido nas suas necessidades. É isso que está escrito nesse evangelho, que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar nessas passagens bíblicas, irmãos, porque elas ferem os interesses de Satanás. Essas palavras ferem os interesses do diabo. Ninguém gosta de falar nela na igreja. Não querem desagradar o eleitorado. Então tá.
Então você não fala não, viu, pastor? Não fala não, não fala essa palavra não. Não fala não. Depois você vai se ver com Deus. Precisamos entender de uma vez por todas que nós somos o povo de Deus escolhido pelo Senhor há muito tempo para estarmos à frente das nações, como conselheiros das nações, homens e mulheres idôneos, para acabar com esse império de injustiça, de equívocos, de prostituição que está sobre a terra e que vai por si mesmo se destruir, irmãos. Como é que nós, sendo homens de Deus, como é que nós, tendo sido denominados pastores, bispos, papas, como é que nós vamos deixar de falar a verdade de Deus para as pessoas, para salvar a alma delas? Ah, vou esvaziar a igreja. Que fique vazia. Que fique vazia. Se a igreja, as pessoas não quiserem ouvir a palavra de Deus, que vão para onde elas quiserem. Problema delas. Nós temos que pregar a palavra de Deus, nem que for para a igreja vazia. Essa é a nossa responsabilidade. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Precisa falar mais, irmãos. Não adianta falar e não fazer. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, olha só, qualquer coisa que nós pedimos a Deus, estando nele, tendo confiança nele, nós vamos receber, porque guardamos os mandamentos e fazemos aquilo que é agradável à vista do Altíssimo. É uma vida apartada, não tem como. Não tem como. Porque mesmo, irmãos, em face da nossa necessidade de ganhar sustento, a gente precisa viver de uma forma diferente. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu estava fazendo assim, Senhor, que não é bom à sua vista, mas eu precisava ganhar sustento. O Senhor vai dizer, como? Não entendi muito bem. Então eu não iria dar sustento para você se você estivesse se ocupando de outra coisa? Não podemos fazer coisas que desagradam ao nosso Deus, irmãos. O pastor quer que a gente jogue as coisas fora? Não, não estamos falando isso. Mas nós podemos mudar a nossa vida se nós quisermos, com a ajuda de Deus. E Deus, Ele acha bom aos olhos dele que a nossa vida seja mudada. E que a gente confie mais nele do que em nós. Se o nosso coração não nos condena, quer dizer, se a nossa consciência está em paz, então o que a gente pedir, o Senhor vai nos dar. O seu mandamento é, concluindo, que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Amar a Deus é o próximo. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Olha só, há uma comunhão. Se nós guardamos os mandamentos do Senhor, pela fé viva em Jesus, nós estamos nele. E também ele está em nós. Olha que maravilha, é comunhão, é unidade, é espírito. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo espírito que ele tem nos dado. Amém? Se eu tenho um espírito de violência, de mentira, de luxúria, de loucura, então o espírito do Senhor não pode estar em mim. Eu tenho que olhar para mim, como eu disse a princípio, eu preciso ser duro comigo mesmo, ser crítico das minhas condutas, e não da conduta do meu irmão.
A conduta do meu irmão é fácil. Eu preciso ser duro comigo mesmo, implacável. Aborrecer a mim mesmo, acusar-me. Você é um cabeça dura. Como é que faz isso? Às vezes nós nos pegamos fazendo essas doidices aí pela rua, não é mesmo? Às vezes falamos uma coisa indevida, pensamos uma coisa indevida, a nossa consciência chama a atenção. Você, opa, o que é isso? Cabeça dura. Será que você não sabe que você não pode ir por esse caminho? É uma guerra dentro de nós. Isso é bom. Paulo dizia, isso é um bom combate. Amém? Faz isso e viverás. Deus nos abençoe, nos guarde, abençoe os irmãos que recebem a palavra nas outras cidades, que o Espírito Santo possa guardá-los dos perigos, das incertezas da vida e possa dar a graça de compreenderdes melhor e com maior profundidade os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Que o Jesus nos guarde. Amém.